Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell e hoje eu estou aqui para corrigir o capítulo 8 do livro de História do sétimo ano. Nós vamos falar agora, hoje, dos povos do Brasil. Então pegue o livro de vocês para a gente corrigir os exercícios. Sendo que esse capítulo eu vou dividir em duas partes, tá? E depois a gente vai discutindo aí conforme a próxima aula. Então vamos corrigir aí. Abram aí na página 54, tá? Antes da 54 tem exercício lá da página 53. Então vamos começar na realidade pela página 53. Vamos lá. Analise o mapa que apresenta os troncos linguísticos agrupados pelos antropólogos e o mapa das línguas indígenas atuais no Brasil. Responda as questões. Vamos lá. O que mais chama a sua atenção ao compará-los? O que chama mais atenção para vocês? Vamos lá. Resposta. É notável a diminuição da presença da língua indígena no país. Vírgula. Um indício da diminuição do total de indígenas em nosso território ao longo do tempo. Essa seria a resposta número 1, tá? Continuando ainda, que vocês têm que ver que realmente o indígena, né, que é o habitante por direito aqui dessas terras do Brasil, até hoje eles não são reconhecidos, tá? Suas terras são invadidas por garimpeiros, fazendeiros, né, que vão lá roubar as riquezas naturais, que essas terras são muito ricas em ouro, até petróleo, certo? Mas um dia, quem sabe aí, vamos pensar positivo, que esses povos indígenas venham se desenvolver mais ainda e trazer mais a sua cultura, tá? Vamos lá, número 2. Quais eram os troncos linguísticos mais expressivos no período anterior à colonização? Vamos lá, Tupi-Guarani, Caribe, Aruaque e G. E, na mesma pergunta, e na atualidade, eles continuam nessa posição? Vamos lá. O mapa atual, ainda que em menos proporção, basicamente mostra os mesmos troncos linguísticos como predominantes, tá? Então, Tupi-Guarani, Caribe, Arauquê e G são as tribos, né, desses povos indígenas que ainda nós temos aí. 3. Quais eram as regiões em que predominavam os troncos linguísticos que você citou na resposta na questão 2? Atualmente, onde predominam as línguas indígenas? Vamos lá. Respostas. Os indígenas estavam espalhados por todo o território nacional. O Tupi-Guarani, litoral do território, aquele com o qual os europeus primeiros entraram em contato. Caribe, região norte, Arauquê, Amazonas, Roraima e Amapá. G, região centro-oeste. Atualmente eles se concentram na região norte, especialmente no Amazonas, em Rondônia e no Pará, além do Mato Grosso, região centro-oeste do Brasil. Então, vocês veem aqui, se vocês verem lá no mapa e colocar por região, a maioria desses indígenas que moravam aqui no litoral, que foram os primeiros a ter contatos com os europeus, eles vão se afastar, vão fugir em direção à região norte, tá? Agora, do jeito que nossos governantes não tratam bem esses povos indígenas, qualquer dia a gente vai desaparecer, vai entrar em extinção os povos indígenas, porque já não tem mais para onde eles ir, tá? Vamos lá.
Questão número 4. Em sua opinião, por que os indígenas atualmente podem ser encontrados predominantemente em uma região do país? Foi o que eu acabei de dizer, né? Tá? Muitos desses índios vão fugir, que eles viviam no litoral aqui do Brasil. Existia, claro, os povos indígenas que viviam lá no centro-oeste, que viviam na região norte, certo? Mas muitos desses indígenas vão fugir em direção à região centro-oeste e norte do país. Mas tem alguns indígenas que ficaram. E esses que ficaram acabaram, né, absorvendo a cultura europeia. Tá? Por exemplo, tem muitos índios que moram lá no centro-oeste do país, que moram no norte do país, que eles, o seu comportamento cultural é o mesmo de quando os europeus chegaram aqui, os homens brancos, certo? Agora, os que vivem aqui no litoral acabaram absorvendo a cultura europeia, então eles vão começar a se vestir, botar roupa, vão começar a adotar também a religião europeia, dos brancos, dos homens brancos, certo? Que vão dominar aqui a região litorânea do Brasil. Tá? Existe ainda? Tem, existe, mas muitos deles acabaram, né, se adaptando à cultura europeia, tá? E abandonando muitas das vezes sua cultura. Claro que tem muitos indígenas, povos indígenas, que tentam sempre manter vivo. Tanto é que tem região do norte do Brasil e do centro-oeste que é reconhecido mais de uma língua. Claro que se a gente for colocar em nível de Brasil, certo? Se você for ver num estudo a nível até internacional, qual é o idioma que o Brasil fala? Português. Mas tem certos estados que adotam o português mais a língua desses povos indígenas, tá? Vamos lá, continuando a nossa correção, vamos para a página número 58. Observem com atenção as imagens para responder as questões propostas na sequência, tá? Aqui vocês estão vendo aí, primeira figura, a imagem é de uma gravura que faz parte do livro intitulado A Cosmografia Universal de André Tevet, publicado em 1575, tá? Aqui embaixo, vocês estão vendo também a terceira imagem, que eu estou falando as primeiras duas aqui de cima, tá? A imagem 2 é uma gravura feita de 1850 por Jean Baptiste Debré, né? A pintura de Debré. Aqui na figura 2, já embaixo, a imagem 3 é uma foto de 2012 de uma indígena Yanomami amamentando o seu filho. E já na figura 4 é uma foto de 2013 e mostra uma indígena Kayapó fazendo uma pintura corporal, tá? Vamos lá. Número 1. O que há em comum entre eles? Vamos lá. As duas gravuras, imagem 1 e 3. Os indígenas representados têm o adorno de uma pena na cabeça. Você pode ver, normalmente usando cocar aqui na cabeça. Normalmente eles faziam esse cocar, pegavam os pássaros, né? Capturava eles e arrancava suas penas para fazer os adornos dos seus cocares, tá? Vamos lá. A segunda gravura e a primeira foto, a imagem 2 e 3, o que elas têm em comum? Vamos lá. Em ambas, vemos mulheres amamentando seus bebês. Mas sendo que a primeira está amamentando, a outra está fazendo a pintura corporal. Mas se você observar também, pode ver
que apesar da figura 2, né, a mostrar a indígena, né, tipicamente como o índio se comporta a nível cultural, que é com o seu corpo nu, aqui não, pode ver que eles já adotaram. O índio que está sendo pintado está de short, a índia que está pintando, o índio que está em pé está com uma blusa, tá? E o índio lá atrás está com uma camisa. Então você pode ver que aqui já está, são índios, apesar de manter a sua cultura, mas eles também mantêm a cultura do homem branco que eles acabaram absorvendo. Vamos lá. Letra C. Segunda gravura e a segunda foto, imagem 3 e 4. Tá? Em ambas vamos ver mulheres fazendo pinturas nos corpos de homens. Tá? Estão fazendo pintura no corpos de homens. Tá? Vamos lá. Questão número 2. Apesar das semelhanças, as representações são idênticas. Isso é uma pergunta, né? Apesar das semelhanças, as representações são idênticas? O que levou você a chegar a essa conclusão? Vamos lá. Apesar da semelhança, as apresentações são idênticas? Não. Não são. Tá? Vamos lá. Não é porque, como eu falei, aqui cada período, as duas figuras primeiras são pinturas feitas na época da colônia, que já as duas, a 2 e a 4, já são figuras mostrando, certo, as mulheres mais nos tempos atuais, mas sendo que a figura 4, principalmente, além dela estar pintando o corpo do outro índio, né, mantendo a sua cultura, mas também acabou absorvendo a cultura do homem branco, pelo menos as suas vestes, né, como você está vendo aí, índio de short, índio de camisa, índia com blusa, tá? Não é totalmente diferente das outras que os índios estão nus, tá? Então, isso é as respostas, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos falar agora da página 59. Leia o texto sobre um dos aspectos culturais dos grupos indígenas relacionando ao casamento. Vamos aqui nos ater no exemplo do chavante. Nessa sociedade, são os pais que tratam da escolha dos cônjuges para seus filhos. Já entre os índios bororôs, é quase sempre a moça que toma a iniciativa de declarar ao jovem escolhido o seu desejo de se casar com ele. Para isso, prepara-lhe uma refeição e, por volta do meio-dia, acompanhada pela mãe, leva-a à cabana onde mora o rapaz. A mãe da moça que lhe entrega o alimento, dizendo: meu genro, vim com minha filha que deseja viver contigo, porque te quer bem. Geralmente o rapaz não responde imediatamente. Continua a fazer seu trabalho, como se nada tivesse acontecido. Após a moça e a sua mãe se retirarem, o jovem toma uma decisão. Se quer casar com ela, saboreia os alimentos oferecidos. Se não quer casar, não come. Desejando mesmo casar, o rapaz, depois de alguns dias, vai caçar, entregando à mãe dela o animal que tenha matado, que prepara, oferecendo à moça. No mesmo dia, a mãe do rapaz pinta e enfeita o corpo da moça, tá? Cingindo-lhe os pulsos com tiras de algodão, que é o sinal da mulher casada. Vamos lá. Com base na leitura do texto, assinale a alternativa correta. Letra A. Texto trata. Aí tem o primeiro e o segundo parágrafo.
é o segundo parágrafo, não, desculpa, o parênteses, segundo parênteses. Você marca aí que é a correta. Das diferenças envolvidas nos pedidos de casamentos nas sociedades indígenas. Então, quer dizer, uma é de um jeito, outra de outro. Então, não são todas iguais. É porque isso que o pessoal confunde. Porque, mesma coisa que a gente fala assim, os índios. Os índios não é um povo único, são vários povos indígenas. Cada um tem o seu tronco, tá? Tanto é que cada um tem o seu nome. Tem o Tupi, tem o Guarani, tem o Bororô, tem outras tribos. Então não é o mesmo tronco. Então não quer dizer que eles praticam a mesma cultura, tá? Não é o mesmo. Mesma coisa que quando as pessoas falam do continente africano. Se vê uma pessoa negra falando um idioma diferente, aí fala aí, ó, esse aí é africano. Eles não falam, nós não temos o costume de dizer, não, ele é do país de Gana, ele é da África do Sul. Não, nós não falamos isso. Eu não estou falando só nós, aqui do Brasil, todo mundo. Eles veem o continente africano como um único país. Mesma coisa é os povos indígenas. As pessoas enxergam eles como se fosse um único povo. E não é, tá? Por isso que a cultura é diferente. Letra B. No caso dos Bororô, a pintura corporal e as tiras de algodão no pulso das moças indicam, aí até falou aqui, que elas passaram a uma nova condição social, sinalizando que ela é o quê? Está casada, ou vai se casar. Letra C. O exemplo do Bororô revela que, aí tem os três aí você coloca a primeira da letra C. A mulher não está sujeita a um papel inferior ao do homem ou dependente dele nessa sociedade, pois tem a liberdade de escolher seu noivo. Tá? Pessoal, então a gente fica aqui na página 59. Na próxima semana a gente vai corrigir o restante do livro e explicando o restante do livro também. Tá? Um abraço e até a próxima videoaula.